Hello, hello! Sejam bem-vindos a mais um Pode Tudo. Hoje eu tenho aqui comigo uma convidada super especial. Vai contar uma história lindíssima de superação. Vocês sabem que o Pode Tudo fala de gestão, fala de economia, fala de negócio e também fala de histórias inspiradoras. A minha convidada é baiana, vive em Portugal há muitos anos, é esteticista, tem mãos de fada e veio aqui para conversar um pouco conosco como é que foi a transformação da vida dela aqui em Portugal. A minha convidada é a Clécia Carvalho. Olá! Ê! Seja muito bem-vinda, obrigada por ter vindo. Ai, eu que agradeço. Queria que você contasse um pouquinho da sua história de vida. Como é que foi Clécia? Como é que Clécia veio parar aqui em Portugal? Como é que foi Clécia que nasceu na Bahia, que depois foi para São Paulo, que depois veio para Portugal? Eu sei que a história é longa, mas eu queria que você falasse só um pouquinho para as pessoas sentirem um cheirinho de quem é Clécia Carvalho. Ah, tá. Bom, eu nasci na Bahia, como você falou, né? Fui praticamente recém-nascida para São Paulo, mais precisamente Ubatuba. Cresci de pé no chão, na praia. Um pouco parecida com a nossa Bahia, né? Porque eu sei que você Sim. também é baiana. Sim. Eu não lembro a cidade. Salvador. Salvador, então sabe bem, a Sim, prainha, sim, sim. tal. Então eu cresci assim, uma vida simples, pai e mãe super trabalhadores, mas a nossa vida era uma vida pautada ali bem regradinha, não faltava nada, mas era regrado. Eu sempre fui muito sonhadora. Sempre, tudo que eu assistia, eu almejava. Eu falava assim, ai, um dia eu quero isso. Um dia eu vou fazer isso, tal. Mas na minha realidade era uma coisa um pouco mais difícil. Então, partindo desse princípio, comecei a trabalhar muito cedo. Acho que a minha veia empreendedora já estava a partir dos 9, 10 anos, porque eu vi oportunidade ali, tinha primo, minha tia precisava trabalhar, eu chegava e falava assim, ai, posso olhar, tal, então eu ganhava um dinheirinho ali. Boa. Automaticamente as vizinhas também ia vendo, pronto, comecei assim. Depois fui trabalhar um pouco de loja, vendedora, já fui vendedora de calçados. E, assim, já pulando etapas, né? Porque eu já Tá. fiz de um pouquinho de cada coisa. Depois surgiu a oportunidade de Portugal. Sim. E quando surgiu essa oportunidade, eu tinha acho que 21, 22 anos, ou seja, bem novinha. Porém, já tinha bastante vivências, né? Quando a gente começa a trabalhar ali bem cedo, a gente já ganha aí um amadurecimento que hoje em dia já não tem tanto, Sim. né? Hoje, Sim. com 22 anos, eu acho que a mentalidade não é a mesma quando, acho que da nossa geração. Sim. Acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade. Pronto, surgiu Portugal e o que fazer em Portugal? Mas você já veio Sem com... pretensão. Sem pretensão. Sem Você veio pretensão, pra desbravar. desbravar. Aham, Veio saí, sozinha. vim sozinha, tipo, eu tinha uma amiga que morava aqui, na altura, casada, tal. Português, hoje em dia ela não mora mais aqui também, já não é mais casada. Acabei até perdendo o contato com ela. Mas coisas da vida, Sim, né? acontece. Exatamente. Que a gente não explica, né? Não tem um motivo, mas acaba saindo aí cada um para o seu caminho. Mas Portugal, eu pensava, eu um dia vi, posso contar a história rapidinho de Pode? como Tem que surgiu contar. Conta, Portugal? conta. Tava jantando, vendo o programa do Jô, saudoso Jô Soares, Sim, lembra? sim, sim. E aí tinha o Thiago Lacerda no Cais de Gaia, sentado, contando sobre Portugal. Uau. E, tipo, assistindo super tarde o programa do Jô, olhei aquilo, falei assim, que lugar... Mas, assim, uma conexão. Meu coração bateu forte quando eu vi o Cais de Gaia. Algo que eu não sei explicar, bateu. E eu olhei aquilo e falei, ai, que lugar tão lindo. Eu quero. Eu já, tipo, falei assim, meio que profetizando. Falei, um dia eu vou conhecer esse lugar. E olha, Pri, no final do ano desse mesmo... Ou seja, isso foi no, sei lá, meio do ano. No final do ano eu já estava aqui. Como as coisas se atraem, né? Sim, Pra quando a gente gente, eu quer, não né? explico. Sim. Não explico. Então, essa minha amiga me fez o convite, estava de férias lá em Ubatuba. E aí eu falei assim, por que não? Vou conhecer. E conversei na altura com meu patrão, ele falou, Clécia, vai mesmo. Portugal agora, eles estão com euro, saiu a antiga moeda, a economia está muito boa. Então, acho que é uma oportunidade, mas vá assim com olhos de ver mesmo, porque de repente, né, acho que você pode alcançar aí novas coisas. E daí eu falei, então vou. E vim.
E encantei. Veio e se apaixonou e nunca mais quis voltar. Então, ó, eu acho que eu nunca contei isso pra ninguém. Vou revelar aqui pra você. Aí, novinha, vinha assim, sem pretensão nenhuma mesmo de desbravar. Mas conheci meu marido assim que eu cheguei aqui. E aí não teve mais jeito. Aí tô aqui Mas até logo hoje. quando você chegou, você já conheceu seu marido? Logo. Meu Deus, foi rápido, 20 então. anos de história. 20 anos de história, 20 anos com o marido que conheceu logo ao chegar. Ao chegar. Isso Temos é uma bom. filha, inclusive, né? 17 Sim, anos, Thaís. Sim. E aí tudo falou, tá, mas a nível profissional, o que que eu vou fazer? Pronto, é isso que eu queria que você falasse. Então, chegou para desbravar Portugal, sem eira nem beira, vamos dizer. Vamos colocar a realidade para as pessoas, que as pessoas às vezes vêm com um sonho que, primeiro que já não é mais do que era antigamente, não é, Clécia? Totalmente, há 20 anos atrás, a realidade era outra. Era outra. As pessoas, e segundo que as pessoas olham para o Instagram das outras pessoas e não sabem a história que tem ali por trás. Então, assim, como é que se deu esse desejo de eu vou ser esteticista, eu vou transformar a minha vida através das minhas mãos, né? Através do que eu sei fazer. Você sempre teve talento com as mãos, você sempre observou quando você trabalhava no cabeleireiro, que eu sei que você me contou. Mas como é que se deu esse ponto, assim, isso passa a ser só de um desejo, isso passa a ser só de algo que eu sei muito, para se tornar o meu ganha-pão? Nessa coisa de trabalhar, né, nesse salão, eu observava fazendo primeiro cabelo, que era o que estava ali mais visível para mim. E aquela sensação de lavar o cabelo e de mesmo sentir, porque quando você trabalha no salão, no meu caso era recessão, eu tinha que estar bem, né? Então, eu passava sempre pela experiência de lavar o cabelo e sentia que na lavagem do cabelo era aquela sensação boa de massagem do cabelo. Então, eu achava aquilo, me encantava e falei, eu quero aprender a fazer isso. Então, nas minhas horas mortas, eu ia lá e começava a lavar cabelos. Mas por sensação, não porque eu achava que eu tinha nascido para fazer aquilo, tá? E aí falei assim, não, então eu quero me aprofundar um pouco mais. Então fui ali migrando do cabelo, fui para a unha, da unha fui para a parte estética. E aí, na parte estética, onde aqui eu fiz cosmetologia, né, massagem estética e cosmetologia, abrange um pouco de tudo. Então, eu me encontrei quando fui apresentada a massagem. Aí eu vi que ali não era apenas técnico, era sentimento, era entrega, era conexão. E uma vez que você toca em alguém, você já tem uma conexão, você se entrega. É uma coisa que também é receptora, né? Também você... Sim, você entra na intimidade da pessoa, não é? Totalmente. Na casa da pessoa, muitas vezes, e na intimidade da coisa que é mais no nosso corpo, não é? Principalmente de uma mulher, nas pernas e nas outras partes do corpo, assim. Como é que você faz isso hoje? Aí no meio disso tudo, a gente está falando de, sei lá, aproximadamente uns 16, 17 anos, né? Onde hoje eu não sou mais esteticista, eu sou massoterapeuta, porque foi onde eu acho que eu me encontrei e onde eu me dedico. Por exemplo, sentada aqui para você, obviamente eu te conheço, mas conversando com você, eu já sei a primeira técnica de massagem que eu tenho que te aplicar. Ai, que bom. Eu quero. Vamos parar o pó de tudo para fazer massagem. E outra coisa, a nível de resultado, eu já sei, observando o cliente, eu sei que existe uma cultura de anamnese, né? Mas eu consigo observar a estrutura corporal da pessoa e saber o resultado que ela vai me dar. Mas isso eu adquiri fazendo muita prática, né? Repetidamente todo A mesma dia. coisa. A mesma coisa. São várias técnicas, mas nem sempre a técnica que você acha que precisa é a que você realmente precisa. Então, ir de encontro à necessidade do cliente nem sempre é uma tarefa fácil. Poxa, porque nem sempre o cliente também aceita, não é? Não. Imagina, você me faz uma chamada e fala assim, Clécia, meu nível é celulite, grau 13, eu estou precisando de uma massagem modeladora. E você está esperando que eu vá fazer essa massagem modeladora. Só que eu não vou começar por aí. Não posso começar por aí. Eu tenho que começar por um tratamento. Tratando o que a gente chama do corpo, que é a nossa casa, a nossa estrutura. Eu estou vendo o teu cenário aqui, ele está lindo. Tem ali as plantinhas, tem toda a decoração. Mas, primeiramente, antes de você colocar essa decoração, o que foi feito? Uma estrutura por trás.
uma limpeza antes de Sim, colocar a decoração. sim, muita limpeza, é verdade. Exatamente. Então, para eu poder decorar essa casa, que é a modelação, no caso do nosso corpo, né, que é o shape ali todo modeladinho, torneado, antes eu preciso limpar. Eu não posso decorar, isso seria fora, né, da realidade. Da mesma coisa da casa. Não existiria você pintar, colocar um tanto de coisas aqui, cheio de pó, e eu chegar com o vasinho em cima do pó. Não é assim que funciona. Mas os clientes aceitam isso? Aceitam, porque você tem que Você conversar consegue isso? e trazer ela para a realidade, ver o que ela está fazendo de bom, o que pode ser melhorado. E toda essa trajetória, até porque quando eu aprendi as técnicas, não me eram ensinado isso. Me ensinava que eu tinha que fazer isso dessa forma, cheio de protocolo. Mas na minha cabeça não fazia sentido. Entendi. Era muito mais o conhecer a Sempre pessoa, não fisiologia. é? E entender o que está por trás daquilo ali. Qual é o maior desafio, Clécia? Quais são os maiores desafios que você encontra na sua profissão hoje? Assim, O maior desafio, eu acho que, bom, não só de resultado, porque isso eu provo, né, em todo o tempo, mas eu acho a questão de pagar por isso, entendi. pelo valor. Sim. As pessoas colocam preço no meu valor. Eu No seu consegui serviço. entender? Fazer entender? E como é que você dá a volta? Como é que Eu você dou dá? a volta dando resultados, mostrando que o outro valor tá cheio, é só escolher. Você Entendi. tem ali uma carta, né, um menu onde te apresentam vários preços. Então, o que você quer? Você quer comer? Vamos trazer para uma comida, né? Um exemplo para uma comida. Você quer comer uma comida feita rapidinho ali, tal momento de qualquer jeito e paga um prato a 5 euros, ou você quer ir num bom restaurante onde é bem confeccionado, uma vez que você já vai se dispor a sentar e a comer uma boa comida. Então, nesse caso, você provavelmente vai para o bom. Sim. De verdade, não só em qualidade, num todo, né? Então, a dificuldade ainda é as pessoas aceitarem que isso custa caro. Custa digamos, caro. né? Formação Que a forma custa que caro. para você estar ali, você recebeu muita formação, você perdeu muito tempo, você se dedicou muitas horas, não é? Totalmente. Você acha Investir, que né? investiu, Investimento. não é simplesmente ir ali e fazer uma massagem. Eu vejo que Portugal tem cada vez mais crescido muito isso do ramo Ai, da graças estética. a Deus. Muitas clínicas pequenas, médias, grandes, muito de grande porte também. E vejo muitas meninas também sonhando com isso, não é? Sonhando em ser Totalmente. esteticista. O que é que você acha que mudou de antigamente para esse sonho para hoje? E como é que você consegue se posicionar assim, não é? Você aproveito para falar que você ganhou aí uma certa fama com os artistas e que isso também deve ter te trazido um patamar, querendo ou não, nas redes sociais e de autoridade, não é? Porque você ganhou uma autoridade quando você disse que você entra na casa de uma, sei lá, uma Carolina Patrocínio, uma Marisa, uma Paola Oliveira, não é para qualquer um, porque essas pessoas não se abrem para qualquer um. Então é um mérito e parabéns já por isso já agora. Obrigada. Conquistado aí no decorrer de anos, É isso que eu né? queria Não que foi você da noite pro falasse, é isso dia. que eu queria que você falasse, porque as pessoas se iludem, né? De que assim, ou tem um marido rico, gosto de falar também, porque as pessoas se iludem, ou é uma amiga de uma Foi. amiga, não é? Não houve não sei o que é facilidade na minha vida. Conta Foi um tudo pouquinho. arrancado com dedicação e eu acho e constância. Sim. Porque eu acho que nada nessa vida, se você não se dedicar, ser constante, buscar conhecimento, você vai estagnar. E a primeira coisa, que eu já vou entrar na pergunta que você me falou, mas só para abrir aqui aspas, é o seguinte, é ver o seu trabalho não como um meio de sobrevivência, não como um meio de remuneração, mas como sentido de vida. Para que eu vim a esta terra? O que de diferente eu posso fazer na vida do outro? Então, é dessa forma que eu vejo. Então, cada atendimento, ele é mais importante para mim do que para você. Na minha forma de pensar, ele tem que ser algo onde eu vá quebrar mesmo os meus recordes em satisfação. E isso não tem que falar assim, mas você faz a mesma coisa há tanto tempo. Não é. Porque eu posso atender a Priscila, mas vou atender a Maria, vou atender a Joana, vou atender várias outras pessoas diferentes. E vai ser recebido de formas diferentes. Tem também a tua necessidade. Cada uma vai ter uma necessidade diferente. Então, é tudo... Você não consegue. Sim.
Todos somos diferentes, temos São expectativas diferentes, né? Quando eu ligo expectativas. para a Clécia, quero uma massagem, uma drenagem, um método específico, eu crio ali uma expectativa. Né? Totalmente. E você é única, então, quem faz a expectativa é o cliente, mas você tem que entregar um serviço de que atenda aquela expectativa e de que vale, né? Né? Supere a expectativa. Supere. Que é o que agora tá na moda, né? O over delivery, entregar a mais, a mais, a mais. E Mas tem voltando, mesmo que ser, eu acho tem que que é por ser, aí. tem É que por ser. aí. Voltando à história das famosas. Então, aí, como eu tenho essa coisa da entrega, eu comecei a trabalhar no meio da massagem, achava que massagem era onde eu fazia bem. Também não vou usar aqui uma palavra, né, que não, né, eu achava que eu fazia bem aquilo, porque eu era bastante elogiada com isso. E sem pretensão, tá? Esse comentário não é pretensioso, não. Claro. Tô só falando aqui um fato. E aí, eu fazia as massagens modeladoras. Eu pensava assim, mas a massagem modeladora não pode ser só isso. Pode. Aí um dia eu atendi uma esposa de um jogador de futebol. Então ela falou assim, Clécia, eu já percorri esse mundo. Eu nunca recebi nada igual, não dessa forma. Você tem uma coisa diferente. Então ela me abriu o caminho para esse lado aí que você está falando da fama, né, dos famosos. Não foi assim do dia para a noite. Eu entrei num clube, não pelo clube, mas porque os jogadores, esposas, sempre me solicitavam, tá? Eu só não vou falar o nome do clube para não dar problema, né? Porque eu tenho, graças a Deus, hoje eu tenho clientes nos 3 grandes clubes. Também. Então, assim, tem umas rivalidades, né? E eu não levanto essa bandeira, né? O meu trabalho, seu trabalho não eu preciso é de um esse. corpo, né? Sim. Para trabalhar. Então, é pautado nisso. E aí, dentro desse clube, entrava jogador, saía jogador e já me deixavam ali sinalizada. Vai fazer massagem com tal, porque eles têm muito isso, né? Corta o cabelo com não sei quem, precisa de casa, vai com fulano. Então, no meio disso... Uma comunidade ali, né? Uma comunidade no qual eu fiquei só trabalhando assim. Ia para casa de um, saía da casa do outro, na casa de um determinado, eu ficava ali o dia todo, porque tinha família, tinha amigos, tinha tal. Então, meu nicho fechou só para jogadores e esposas, jogadores de futebol, mais esposas até, né? No qual eu entrei. Até que, um dia, uma esposa de um jogador de seleção portuguesa, que é uma grande amiga, inclusive falei com ela ontem, você sabe que é você? A gente falou até ontem. Beijo, amiga. E aí, ela falou de um método para mim, no qual ela falou assim, Clésia, seu trabalho já é tão maravilhoso, mas, menina, eu fui lá no Rio de Janeiro, recebi uma massagem, que, assim, o valor de uma massagem é o que você cobra aqui num pack. Lá uma massagem só, mas vou te falar, essa massagem dá resultado, viu? Eu falei, Jesus, eu quero saber isso. Aí ela foi e falou, peraí que eu vou perguntar e tal, aquelas pesquisas, né? Tipo FBI, quando a gente quer saber, que só nós conseguimos, né? Vou ligar pra amiga, da amiga, da que amiga. Que não sei o que não sei das quantas, tal, cheguei. E aí eu cheguei, né, no método Renata França. Sim. E aí já tô, né, entrando para você entender um pouco como é que foi essa Entendi. coisa das famosas, né, ou famosos, que já acontecia antes. Aqui no Porto eu já era conhecida, né, por ser massagista, enfim. Dos famosos. É. E aí ela te deu aí uma pitada de curiosidade para procurar um método que até então não era desbravado. Não era, estava muito no Brasil, era ainda muito Brasil, mas precisamente São Paulo e Rio de Janeiro. Tinha já em algumas outras partes, mas era algo muito pequeno ainda. Sim. Brasileira É. inventa, né? Brasileira não tem jeito. DNA. Sim. Aí eu falei assim, eu preciso fazer isso. E ela conseguiu te explicar o que era de diferente aquilo? Como é que do outro lado do mundo, no meu país, tem um método que eu não conheço? Por resultado. Apenas, mas eu queria entender a fisiologia, né? O que acontecia ali, porque a minha massagem, para mim, entretanto, já era tão ali fisiológica, né? Tinha toda ali uma questão da fisiologia, anatomia, e eu achava que tinha coerência. Mas eu falava, mas esses resultados são resultados tão absurdos até. Parecia que as pessoas estavam murchando a barriga, o abdômen. E eu falei assim, será que é verdade? Aí, tá, essa primeira pessoa, minha amiga, me deu essa indicação. Mas aí a primeira da história
já estava no Brasil vivendo, e porque, entretanto, o marido dela tinha sido vendido para um time no São Paulo. Então, eu falei assim, amiga, vai lá para mim na fonte, recebe essa massagem, me manda foto e eu quero saber se é verdade. E ela é a pessoa que eu conheço que é mais viciada em massagem. Então, se ela falar, faz, é bom, acredita que é bom mesmo. Tá? Ela tem assim... Ok, ela foi e me mandou a foto do antes e depois. Ela falou assim, amiga, isso aí é surreal, viu? Nem sei que nome dá. Isso funciona muito mesmo, você tem que fazer isso aí. Aí, Isso aí já era um método já do era qual bom. você foi formadora aqui, foi Aham. pioneira na formação aqui, que é o Sim. método da Renata França. Que é o método da Renata França. Qual é a diferença para o senso comum? Eu, que não sou massagista, que olho, que recebo no meu corpo uma drenagem. Podemos falar em drenagem? Sim, podemos falar de drenagem, de modeladora, de relaxamento. Todas essas têm um método especial. Todas é isso? essas Que foi se desenvolvido por diferem uma brasileira, pela que ela Renata. trouxe por aqui. E você foi formadora durante muitos anos desse método. Sou Desse método formadora, pioneiro aqui em Portugal. Aham. E o que acontece? Eu trouxe o método para Portugal. Quando eu cheguei lá, entretanto, quando eu vi que era tudo verdade, eu contactei e fiz de tudo. Primeiro contato, falei assim, não, esse valor é surreal. Porque passagem aérea, mais, né, estadia e mais o valor da formação, eu falei assim, gente, eu preciso de um milagre, porque até então eu trabalhava para esposas, né, de jogadores e jogadores, mas eu não ganhava rios de dinheiro. Claro. Lembrando que há muitos anos atrás, há quase 20 anos atrás, massagem era luxo. Então, Sim. você não cobrava um valor nem de perto o que se cobra hoje, mesmo sendo barato, atualmente. Então, assim, para mim era algo bem dificinho. Mas, graças a Deus, foi possível. Eu cheguei, fui fazer o curso. E, entretanto, quando eu cheguei, era a maior turma da Renata. Eu acho que a minha turma devia ter mais ou menos em volta de 120 alunas. Aí a gente tem aquela parte, uma parte, né, que hoje eu ministro cursos aqui, né, hoje e tal. Então, eu quero conhecer o aluno, saber de onde vem, por que vem, o que espera. E aí tem a parte da apresentação. E aí eu lembro que eu peguei o microfone naquelas 120 mulheres. Falei assim, oi, meu nome é Clécia Carvalho, escuta bem e grava bem o meu nome. Porque eu moro em Portugal e você vai ouvir falar muito de mim. Olha, e foi exatamente o que Foi aconteceu. exatamente o que aconteceu. Desbravou Portugal, dando formação e aplicando uma técnica que jamais era falada aqui na Europa, né? Mas- Juntamente com outras pessoas. Como é que se deu isso? Ela enviou outras pessoas para desbravar a Europa com você? Você foi a pioneira? Não. Você ia fazendo as turmas? Como é que foi? Aí nessa de atender, eu vou ter que falar o nome do clube, porque eu vou ter que falar aqui o nome da pessoa que me levou pela primeira vez na televisão. Pode falar, fica ótimo. Então, assim, dentro do clube, que é o futebol... como é? Futebol... O Porto. Esqueci o nome completo Porto, agora, sim. gente. Deu aqui É o um... Porto Futebol Clube? Como Porto que é? Futebol Clube, Ai, aquela, né? Tá vendo como a gente entende de futebol, né? Ela entende de Eu entendo massagem. de massagem, gente. Assim. Então, tem uma gala que é Dragões de Ouro. Então, nesse ano, já faz alguns anos, um casal foi escolhido para falar sobre... contar a vida deles. E ele seria, receberia um troféu de melhor jogador, alguma coisa assim. Eu não sei bem como é que funciona, né? Só para resumir aqui. Também não quero estar falando bobeira aqui. Sim, não tem mal. Né? E aí, dentro disso, a esposa tinha um horário de massagem comigo, no qual a entrevistadora que faria lá para o Porto Canal toda a história, para falar, para colocar mesmo a apresentadora do Porto Canal, que é a Karina Caldeira, tá? Que é do Porto Canal. Ela fez essa entrevista com esse casal. Mas chegou uma altura que o casal olhou, falou assim, eu quero fazer uma massagem, vai demorar a entrevista, isso. Aí, mas por quê? Aí o marido brincou, falou assim, porque ela tem uma massagem marcada. Pronto. Aí já era, a Karina se interessou, foi assim, uma massagem, eu também quero. Aí elas tricotaram, menina, mas não é qualquer massagem não, a massagem dá resultado e tal, não sei o quê. Então, resumo do resumo, eu fui contactada pela Karina, Boa. que a partir daí que fez essa massagem
eu nem finalizei a primeira perna. Aliás, finalizei a primeira perna, ela já sentiu, sem olhar o antes e depois, ela já sentiu que havia uma diferença, que algo tinha acontecido ali. Então, o que ela fez? Você vai ter que ir no meu programa falar dessa massagem. Que bom, que ótimo. Então, foi meu primeiro programa de televisão. Aí, outras pessoas já viram, porque o Porto Canal eu não imaginava, mas é muito visto, era na altura, né? Lisboa e França, e no estrangeiro, era muito bem visto. Então, começaram a chover mensagens. Cheguei, eu não sei se, não me lembro bem, já faz muitos anos, não sei se foi a Karina que indicou, eu não me lembro para quem foi a indicação da Maria Cerqueira Gomes. Aí veio Maria Cerqueira Gomes, que na altura também era apresentadora do Porto Canal, e me convidou. Tipo assim, aliás, ela fez massagem primeiro, passou a mesma coisa, sentiu a primeira perna e falou, você tem que ir no meu programa falar sobre essa massagem. Então, aí eu já fui. E assim foram surgindo várias outras oportunidades. Aí surgiu a oportunidade de atender, assim, a primeira figura pública em Lisboa foi a Mariana Patrocínio, que é a irmã da Carol Patrocínio. Uhum. E aí atendi Mariana, que consequentemente nem terminei a primeira perna, ela também já mandou uma foto aqui, Carol, olha o que eu tô fazendo, Carol. Então atendi Carol. Na altura que eu atendi Carol, Carol não podia me publicitar, né? Porque ela tinha contratos e tal, não sei o quê. Então eu atendi ela um tempão no off, assim, né? Por respeito, obviamente, claro. E tal. E aí foi vários artistas, várias pessoas, e aí eu já não dava conta de tanta gente que me solicitava. E pessoas, assim, que nunca me publicitaram, mas que eu sei que eu atendi, né? Claro. Até que um dia, E outra coisa, eu vou também confessar isso aqui, tem muita gente que não sabe, muita gente pensa que eu moro em Lisboa, tá? E eu nunca fiz questão de dizer nem que sim, nem que não. Por quê? Porque eu achava que eu ia limitar o meu cliente. E eu não queria limitar. Então, o que eu fazia? As pessoas me perguntavam assim, olha, eu estou aqui em Cascais. Você tem horário sábado, tal hora? Tenho. E eu falava assim, tenho. Mas já me aconteceu de, no mesmo dia, por ser uma indicação da Carol Patrocínio, me perguntarem assim, você pode fazer massagem hoje, que eu tenho um evento, não sei das quantas? E eu estou aqui no Porto, estava lá no Porto. Aí eu olhava assim e falava, quanto tempo eu preciso para chegar no Porto? Pensava 3 horas e meia com atraso, 4 horas. Eu falava assim, menina, daqui a 4 horas eu tenho uma vaga, dá para você? Retada, baiana. Pegava o rumo. Sim. Tá aí a diferença, não é? Em quem faz e quem espera acontecer. Porque acho que muitas pessoas não se colocam nesse papel de eu vou fazer a diferença. Foi a sorte. Eu vou fazer acontecer. Eu vou ali, vou pegar o autocarro, vou pegar o comboio, vou pegar o avião se for preciso, vou a pé, vou dar um jeito, porque é uma oportunidade que pode se transformar numa grande... Pode fazer uma grande diferença na minha vida como profissional e na vida daquela pessoa também que eu estou atendendo. Te contar também uma outra curiosidade. A primeira vez que eu atendi a Ivete Sangalo, foi da Viveta! E eu e eu nem acreditei, né? Eu tinha acabado de chegar de Lisboa, tinha passado o tempo todo lá em Lisboa num atendimento. Cheguei em casa mais ou menos umas 11 horas da noite, aí eu recebo uma mensagem: olha, a Ivete vai desembarcar tal dia não, amanhã de manhã, e ela já quer no primeiro horário massagem. Ela estava retornando aos palcos, ela retornou para o Rock in Rio pós-parto das gêmeas. Foi mesmo, ela estava mesmo assim, recém-mamãe mesmo. E aí eu falei, eu vou. Mas que não tem hora, pode ser às 6, às 7, ela quer logo cedo, porque depois ela precisa dormir, porque vai, né, o primeiro show dela, apresentação lá no Rock in Rio e tal. Aí tá, detalhe, a minha marquesa não estava comigo, porque eu tinha deixado, eu estava fazendo um intensivo numa esposa de um jogador, que eu acho que nessa altura até foi o Porto e Benfica que jogou na altura, e estavam retornando, e eu falei assim, eu vou ter que incomodar a cliente. Então, assim, e a gente tem ética profissional, eu não vou mandar uma mensagem para uma cliente para, né, incomodar, mas era um caso era a Ivete Sangalo. E ela entendeu. Que eu peguei e falei assim, olha, desculpa a hora, tá acontecendo isso e isso, e eu nem sei se vai se concretizar, mas a minha marquesa tá aí, que é a rosinha que todo mundo assina. Sim. Aí eu falei, não, então você me permite passar aí? Sim. Então eu não dormi.
Eu não dormi essa noite, eu só fui, tomei um banho, comi alguma coisa, passei na casa da cliente, fui para Lisboa fazer plantão lá até atender a Ivete. E já fiz isso também com clientes normais, assim, com pessoas, né, normais. Não limitei jamais, porque eu tinha um objetivo. Então, eu nunca falei para ninguém que eu morava aqui no Porto. Eu atendia, tipo, até porque São Paulo, né? Eu fui criada lá em Ubatuba, mas também estava sempre na capital. E como que é São Paulo? São Paulo não dorme. É 24 horas. Então, o que é longe para quem mora em São Paulo? Pois não. Né? É que aqui realmente as coisas são perto e o acesso é muito fácil. É porque. Mentalidade. Exatamente. A mentalidade de uma pessoa que vive aqui é muito complicado, entre aspas, sair do Porto para Lisboa. Eu fiz um convite recentemente para uma pessoa de Braga e ela disse que era muito longe para vir. Pra gente não é longe, pra gente se mexe no carro meia hora, 40 minutos, 2 horas, 3 horas. Eu tive um convidado na semana passada aqui que ele veio de Lisboa, gravou, tomou um cafezinho comigo e foi embora. E foi, gente. E pra ele foi ótimo. E ele disse, eu conduzi 600 quilômetros, ir e vir, e foi ótimo, o papo foi maravilhoso. Ele colocou aquilo de uma outra maneira para as pessoas verem que a gente ou agrega na vida de uma pessoa ou a gente recebe alguma coisa. Daqui com certeza vai surgir algum negócio ou algum aprendizado. Com e é certeza. isso que as pessoas têm que aprender, né, Clécia? Claro, não ficar em claro. casa esperando que as coisas caiam do céu. Não. E isso é um exemplo. Uma pessoa que acaba de chegar de um atendimento e recebe um telefonema, independente de quem seja, como você disse, era de uma estrela global, mas poderia ser uma pessoa comum e você estaria disposta idem, porque ela iria te pagar e você estaria ali para honrar o seu trabalho, não é? Claro. Eu só contei esse caso porque foi um caso onde as pessoas conhecem o nome, né, no qual eu estou mencionando. Mas já aconteceu com pessoas anônimas também, de trabalhar, não ter datas ou hora até hora até. Se é domingo, se é segunda, se é... Enfim, a gente está aqui exatamente por um propósito. E é isso que eu mencionei aqui há alguns minutos atrás, sobre o que você quer fazer do sentido de vida, para o que veio, para o que você veio aqui para essa terra. Então, e isso eu entendi que ser massagista não é somente algo de massagear, né, da massoterapia, de amassar. Não, vai de tratar e de empreender também. Com certeza. Né, que é o tema aqui. E eu ensino hoje, entretanto, né, estou até atropelando a história, mas vendo todo esse movimento, só para recapitular, vendo esse movimento de Clécia está atendendo não sei quem, Clécia não sei o quê, tal, começou a respingar isso no Brasil. Então, automaticamente, a Renata começou a ouvir Clécia Carvalho em Portugal, Clécia Carvalho em Portugal, Clécia Carvalho em Portugal, está atendendo, está isso, está aquilo. Então, ela falou assim, né, entre... né, lá os envolvidos, falaram assim, está na hora de expandir a marca. Então, vamos expandir a marca em Portugal, que é país também que fala português. Acho aí uma ótima forma de expandirmos a marca. Então, me fizeram o convite. Quando eu recebi o convite, eu achava que era para vender creme. Porque... eu achava que era para vender creme. Porque era numa altura onde só a Renata dava o curso. Ninguém dava curso do método. Pessoas iam até o Brasil, mas não tinha. Então, eu falei assim, quando ela me fez o convite, eu falei, eu quero, não sei como vai ser, mas vamos aí, né? Para quem saiu do Brasil para Portugal e para o Brasil tentar alguma coisa, era também. Mas, assim, foi audacioso. Por quê? Porque, nessa altura, a minha lista de espera para fazer uma massagem comigo era de 3 a 4 meses. Para conseguir uma massagem. Então, tipo assim, eu estava num momento muito bom da minha carreira, um momento onde eu nunca tinha vivido antes. Então, com esse convite, a Renata falou, você vai aceitar? Isso vai significar 3 meses aqui no Brasil comigo, viajando o Brasil todo, entendendo como que eu faço, ou seja, um intensivão. Então, tipo assim, eu acho que eu me balancei ali naquele momento que eu queria muito, né, um desafio, porque eu adoro desafio, mas também eu estava num momento maravilhoso da minha carreira. Como que eu vou deixar a cliente assim, tipo, 3 meses, vou sumir do mapa? Como é que você fez isso? Fui assim mesmo. E as clientes? Fui com medo.
Você perdeu os clientes? Não, ganhei muito mais. De novo entrou aí a história onde eu não conseguia dar vazão ao atendimento, né? Como é que... O que que você tem que fazer? E como é que as meninas e as jovens hoje têm que se preparar para ser uma boa esteticista, massagista, um nome mais técnico para isso? Qual é o caminho? Acho. Uma terapeuta. Qual é o caminho, Clécia, que você diria que ela tem que traçar ali? Que não pular caminhos, mas pelo menos uma trilha ali básica do que é que você sugere na vida de uma menina que está pensando nisso ainda? Primeiro, assim, né? Como eu sou uma apaixonada por aquilo que eu faço, eu vou ficar triste se a pessoa pensar primeiramente no financeiro. Tá? Eu sei que, ok, é com dinheiro que eu pago conta, é com dinheiro que a vida flui também, né? Que a gente mantém ali o padrão e tudo, mas isso não é o que me move. Quando eu vejo que isso é o que está movendo quem está vindo, eu já penso assim, ok, vai até fazer. Vai fazer ali o trabalho, mas não vai mais do que isso. Sim, tem que amar muito, né? Eu acho que sim. Eu acho que... Ok, mas pode acontecer de amar ali no meio do caminho também, né? Claro. De se encontrar ali. Sim. Mas, assim, se propor ao novo e a querer a fazer de verdade, se entregar no que está fazendo. Porque não tem como dar errado. Se você está fazendo algo com o teu coração, se não for com o teu coração, mas ali comprometido... E também querer estudar um pouco mais, você né? já tocou muito nesse assunto e eu queria que você repetisse. Você falou da paixão, você falou da dedicação ao trabalho em si. Você falou do comprometimento. Compromisso, gente, é uma palavra que é a chave de muitas coisas nos negócios. E você falou de formação, que é um dos nossos também pilares aqui na associação e no Pode Tudo, que só o conhecimento transforma. Só o conhecimento faz você ser hoje melhor do que você era ontem. Ou no livro que você leu, ou no podcast que você ouviu, ou num jornal, ou numa novela. Em qualquer lugar, o conhecimento está ali para a gente adquirir. Fala disso, porque as pessoas, às vezes, não querem passar pelos steps, não querem subir a escada, querem pegar um elevador e tá aqui hoje, não sabe nada, e amanhã já é esteticista dos famosos. Exatamente. Isso não vai acontecer, não é? Querem, e tudo bem querer, não é? Né? Eu acho interessante você ter uma ambição. Mas, assim, não dá para cortar caminho, não dá. Para você, massagem não é somente alisar um corpo, passar um creme, não é entender que aqui há pontos, né? Há uma fisiologia inteira trabalhando e há também sistemas corporais que se encontram e que precisam ser estimulados para o melhor funcionamento. E aí eu adoro, né? É a parte que eu mais gosto, é a parte fisiológica do assunto, porque está tudo ligado e várias questões E nas formações que você dá hoje, que você é formadora hoje sim, do sim. método, o que é que você ensina? Você ensina desde a lógica. Sim. Porque os cursos geralmente não mostram uma lógica, eles enchem assim de livros e coloca aí, fala assim, tipo, é como se fosse uma bíblia grandona e fala assim, ó, tá aqui. Mas não te explica exatamente o porquê de cada coisa. Então, quando a gente fala de uma drenagem linfática, eu simplifico, não com termos tão técnicos, porque eu dou até o exemplo da carta de condução, que é aquela que você precisa fazer o código. Sim. Você vai pegar aquele maldito livrinho e vai estudar até decorar. Mas, na verdade, se eu te chamar hoje e falar assim, Priscila, vem cá, vamos fazer um teste aqui. Esqueça, não sei mais nada. Não vai saber. Agora, o básico é o que fica. Agora, se eu colocar ali para você a lógica do negócio, você nunca mais vai esquecer. Então, eu sempre dou exemplos com analogias simplificadas, no qual o meu aluno fala assim, não, faz sentido, e é isso, então eu já aprendi. E os cursos são de um dia cada um. Claro que a gente pede sempre para ter uma noção, né, de anatomia e fisiologia, para não chegar lá e não entender o que é um gânglio. Fazer um curso, não consigo, eu não entendo nada. Consegue, só que eu vou te dar ali direções, né, um direcionamento para você saber, pelo menos o básico do básico. E aí que tá, Pri, uma vez que você entra, você não vai se conformar só com aquele conhecimento, você vai querer se aprofundar. E eu mesma incentivo esse aprofundamento aí. Então, imagina, drenagem linfática. Antigamente, uma drenagem linfática era só para pós-operatório, para pés inchados, né? Para grávidas. Para grávida. Andei de avião, nem sempre, mas aí tal. Não, hoje em dia é o fundamento de uma vida com saúde e de um corpo fisiologicamente
funcionando ativamente. É uma alta performance corporal em tudo que você fizer. Tô apaixonada já. Eu não sou muito adepta, sou bem relaxada para as massagens. Tô fazendo agora uma preparação para a meia maratona em Paris. Precisa de massagem. E comecei a fazer, mas fiz uma vez. A Bia, desculpa, a Bia, não vou ter mais. É uma Bia, parceira puxa nossa. aí a orelha dela, eu vou ficar aqui tentando. Mas assim, ela também que fez, a Inês, que trabalha com a Bia, que faz também o método da Renata França. E eu acho que eu não fazia drenagem linfática desde que eu estava grávida. Só que eu tinha a sensação que a drenagem linfática, aquela tradicional, aquela coisinha muito calminha. E era. E a primeira vez que eu fiz, eu disse assim, gente, eu nunca mais volto aqui, eu não tenho paciência. Isso aqui é reiki? Eu não tinha paciência. E eu dizia, só eu que não tenho essa paciência. Então, de fato, quando a Inês pegou no meu corpo e ela disse, isso aqui é diferente. Confia que é diferente. Eu, ai, não é possível. E é diferente. A pegada é diferente. A pegada é diferente. É firme, né? A gente fala que é firmeza com delicadeza. Exatamente. É uma dor boa, não é? Uhum. Mas, assim, eu queria me dedicar mais a isso. Queria quando sentir você pensa, mais... Eu vou te dar aqui um motivo. Quando você pensar assim, nossa, eu quero ser bem-sucedido toda vez que eu me alimentar, que o meu sistema digestivo funcione bem, que o meu intestino funcione bem, que o meu sono funcione bem, que o meu grupo muscular se desenvolva melhor. Pode pensar em drenagem linfática. Em quanto tempo seria o ideal se um sonho de uma mulher que se pudesse fazer? O ideal, assim, num cenário assim maravilhoso, não estou dizendo que né? Sim, num cenário sonho. Cenário princesa. No cenário todos os dias. Bela. Todos os dias, mas não sendo, né? E às vezes não é nem por questões financeiras, é o tempo mesmo, né? Sim. É o tempo. Uma vez, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Quanto mais vezes você fizer, maiores serão os seus resultados. E você vai encontrando aí os resultados e vendo vai melhorar teu sono, a sua pele vai melhorar, o seu cabelo vai melhorar, a sua unha vai melhorar, o seu sistema respiratório vai melhorar. Eu vou sair daqui correndo para fazer uma drenagem. Então, se a gente for estudar... Você trouxe a Marquesa? Não sei, talvez, que ela fica lá, né? Vai que... Mas é verdade, é uma transformação, não é? É transformável, totalmente, tudo no nosso corpo depende. O sistema de drenagem linfática é um sistema corporal que os outros sistemas dependem dele. Perfeito. Então, nosso cérebro. Talvez muitas portuguesas que nos ouvem não tenham também o acesso financeiro, porque a gente sabe que aqui em Portugal também não é tão fácil, e no Brasil às vezes tem uma amiga que faz, que cobra ali R$40, e que as mulheres brasileiras vão tendo mais acesso. Sim. A portuguesa, o cenário aqui não é assim tão fácil, apesar de que eu tenho visto um movimento muito grande de muitas pessoas fazendo, muita gente se formando, e quanto maior profissionais tem, quanto mais se populariza... Só que a gente tem um perigo aí no meio disso, né? Pois é isso que eu queria falar. Eu queria falar também um pouquinho dessa parte do tratamento seguro, não é? Como é que você garante, você, Clécia, e as meninas que você forma, que elas estão dando um tratamento seguro para as clientes? Porque acho que uma pegada aí, não sei se o termo é esse, mal feita, pode trazer muitos transtornos e muitos problemas na saúde da mulher. Totalmente. Não é? Assim, e às vezes não é só de certificação, mas é muito importante. E eu te dou um exemplo médico, tá? Numa faculdade de medicina, sei lá, vamos colocar aqui um número. Foram formados 100 médicos. Daqueles 100, sei lá quantos, pode não sair tão aptos. Claro. Ou pode não levar tão a sério o diploma, ou mesmo a profissão. Pode não estar apaixonado e sai erros, e saem médicos e médicos. Saem médicos que cobram 300 euros aí uma consulta, mas também tem o que cobra 50, 60. São exemplos, tá? Claro. Então, da mesma coisa, a massagem. Porque já me reportaram o seguinte, é até muito legal a gente estar falando sobre isso. Que é assim, mas por que fulano cobra X, fulano cobra Y e você cobra X? A gente não pode responder pelo... É como se fosse um vizinho. Você responde pela sua casa, não pela casa do vizinho, não pela... Aquela história da grama do vizinho ser a mais verde, você está prestando mais atenção naquilo? Não. Você tem que ver primeiramente o trabalho que você faz. Cobrou muito barato, diferente do que se coloca no mercado, tem alguma coisa errada. Primeiramente. Colocou força a mais, hematomas, e infelizmente,
porque as pessoas não têm essa informação, elas acham, mas isso serve para qualquer massagem, a não ser as mais pontuais mesmo, mais profundas, que é a massagem desportiva, que precisa de ser incisivas. Mas fora isso, tudo que te dói é um trauma. Está traumatizando. A gente tem aqui nessa mesa, né? Temos aqui uma quina, uma ponta. Se eu vier aqui desavisada, sem perceber e bater aqui, ó, eu estrangulei meus capilares, eu vou ter um hematoma, vai doer, e aí eu vou ficar aqui com hematoma. E isso aconteceu por quê? Porque eu estrangulei capilares. Automaticamente aconteceu um processo inflamatório. Então, como que essas massagens que deixam uma pessoa toda em processo inflamatório, com hematomas, funcionam? Me explica, pelo amor de Deus, porque eu ainda não encontrei uma explicação. Ou seja, uma boa maneira de nós que somos leigas saber que o trabalho não foi bem feito, não foi um trabalho seguro, é com esses resultados. Dores, hematomas, parece que nós estamos com o corpo pisado, não é? Totalmente. Dores musculares, aquelas coisas. Isso não é legal. Isso é um sinônimo de que não é o resultado que uma massagem deveria proporcionar. Porque... Por mais que seja uma massagem mais dura, uma massagem desportiva. A não ser que... Aí tem as ressalvas, né? O tipo de massagem. Quando a gente está falando de tratamentos estéticos e drenantes, modelações, não. Não é... A questão são fisiológicas. Entendi. E a fisiologia não é batendo. Eu falo, se fosse para isso... Não precisavam de massoterapeutas, nem terapeutas, nem massagistas, não. Você podia pedir para como um filho de 6 anos, falar, filho, vem cá, tem aqui uma parte da mamãe que queria que você pegasse um pau aí, um bastão e ficasse ali, e ele ia se divertir, obviamente. Mas não é assim que funciona, não tem lógica isso. Então, é só a gente também pensar Ficar atenta. Né? Fica mais atenta com isso. Como é que você vê, Clécia, o futuro da estética em Portugal? Não vamos nem falar do Brasil, porque o Brasil é um mundo. Eu tenho visto também muitas brasileiras virem se estabilizar aqui e já tem aí um movimento de abertura de clínicas muito grandes, de métodos famosos, a própria Natália Beauty, que é muito famosa, todo mundo conhece na sua área. Como é que você vê a estética daqui a uns anos, de hoje para frente? Eu acho que está crescendo e veio crescendo, mas assim, pós-pandemia acho que cresceu muito mais ainda, porque entrou aí numa outra visão, que é a visão da saúde, né? De estar bem. Uhum. Você não sente que depois da pandemia e da Covid todo mundo está mais preocupado? Sim, com certeza. Eu sou de uma altura aqui em Portugal onde a estética não dava para viver da estética. Né? Eu tive um salão, eu fui sócia de um salão de cabeleireiro, eu era responsável pela estética e minha sócia o cabelo. Acabei por não dar certo, porque eu não conseguia viver da estética. Era um buço, uma sobrancelha, uma limpeza de pele, depilação, não era aquela coisa. Eu estou falando de quase 20 anos atrás. Uhum. E aí, de repente, eu olho e acordo, hoje, 2024, tudo que está acontecendo no Brasil está acontecendo aqui também. Então, eu acho que também devemos isso à rede social, que unificou. Tudo que acontece muito no Brasil também está muito vivo aqui, né? E acho que é um mercado super promissor, porque está todo mundo procurando algo para surpreender o seu cliente, na busca de dar resultado, de oferecer um serviço de excelência e de oferecer coisas novas. Então, acho que está aí uma briga saudável, Claro. Porque acho que é saudável toda vez que você quer, né, claro, subir. A concorrência faz parte, não é? Senão os mercados não cresciam, as marcas graças a Deus as roupas que tem. Sim. Diferencia, né? Claro. A concorrência, eu não sou aquela pessoa que tem medo de concorrência, ou de A ou de B, não sei o quê. Faço o meu trabalho, e é sempre o que eu digo para as minhas alunas. E voltando às formações, eu não ensino somente uma técnica, eu ensino como ser empreendedora dentro da técnica. Boa. Como você sair do salário, né? Como você sair de funcionária a ter o seu próprio negócio, que às vezes, na sua grande maioria, você nem precisa de um espaço físico. Você precisa, só mão, um óleo, uma marquesa e vamos empreender. E muita coragem e dedicação. Mas isso em tudo. E constância. Porque eu ouço também, já ouvi outras mulheres dizendo, eu poderia fazer em casa, mas é tão pesado, mas eu tenho que meter o carro e tirar do carro. É difícil mesmo, é difícil. Mas não tem nada fácil, gente. O que é, né? Não tem nada fácil. Parece que trabalhar no escritório é fácil, mas também não é. Não. Parece que carregar na marquesa é fácil, mas também não tem nada fácil. Ninguém que empreendeu ou ninguém que chegou
em determinado nível de sucesso, nem os jogadores de futebol, nem o Estar em atleta. alta performance, Sempre. sempre. E eles ainda mais, os atletas ainda mais, Totalmente. né? Os estudiosos, os acadêmicos, os professores, todo mundo tem ali um ritmo que, se não for constante, se não for com muita dedicação, não vai a lugar nenhum, né? Sabe, toda vez que eu tô um exemplo disso. desmotivada, agora você falou isso no futebol, querendo ou não, eu gosto muito, né, das histórias. Eu penso sempre, ok, é polêmico e tudo, mas eu penso sempre no Cristiano Ronaldo. Porque se você for parar para pensar na história dele, ele era um improvável. Tão gente como eu, como você. Sim. No qual a dedicação... E ele já quebrou vários recordes, mas ele está ali sempre pensando assim, não, qual será o meu próximo? E o próximo? Sim. Ah, mas ele não é o melhor do mundo. Tudo bem, ele escuta, não concorda, né? E provavelmente não, porque ele vai lá e treina, dorme, come bem, faz as atividades. Sim, e tal lá. É muito difícil. E vai lá e fala assim, não sou o melhor não? Peraí, mais uma bolinha de ouro. E tá sempre ali, sabe, subindo, mas tem facilidade nisso? Eu não vejo, eu vejo alguém motivado, que me motiva também. Sim, com certeza. E quando eu penso, eu tenho que entregar muito mais do que um resultado para uma cliente, eu não posso entregar só o resultado, é o mínimo que ela espera. Sim. Eu tenho que entregar mais. Então, meu feedback, toda vez que eu acabo um atendimento, no caso, meu último exemplo recente foi o da Paola, que eu não fazia ideia o que ela escreveria, porque eu estava filmando, e realmente eu fico sem graça de ficar prestando atenção, porque a pessoa está ali escrevendo, né, na Marquesa. E aí ela falou assim, dom não se explica. E aquilo me chamou muito a atenção, porque eu falei, realmente, nós podemos nascer com um dom, mas às vezes nem sempre a gente nasce com um dom, mas a gente tem vontade. Sim. E vai e consegue. Sim. E você é o exemplo disso, né? E aproveitar e deixar aqui que a próxima vez que o Cristiano Ronaldo estiver em Portugal, que a Georgina aproveite, faça uma massagem com as mãos de fada. Já vamos fazer aqui a torcida, não é? Georgina, se você nos ouvir, minha querida, faz uma massagem com a Clécia. Imagina! Imagina! Você não vai contar pra ninguém, só depois. E as pessoas pensam que que eu fico mandando mensagem para as pessoas. Como é que acontece isso? Não, vai acontecendo. Acontece. Uma conecta a outra, que conecta a outra. Tipo aqui. Eu te indiquei, eu te convidei, daqui a 2 semanas você fala, Pri, tem uma amiga que acho que faz... É a cara do Pode Tudo. É a cara de contar... Será que você acha que vale a pena? Aí eu ligo, de fato vale a pena? Sim. Semana retrasada eu tive um convidado que ele me indicou para ir umas 10 mulheres. Umas querem, outras não querem. E assim que vai indo, né? Com e um certeza. trabalho bem feito ainda se faz muito boca a boca. Total. A moda antiga, né? Totalmente. E uma coisa que eu nunca fico muito prestando atenção é no que o vizinho do lado está fazendo. Ai, muito bom isso. Eu acordo sempre com o meu objetivo. Sim. Faz o seu e esquece o resto. Esqueço, né? Porque assim, às vezes eu fico sabendo coisas porque as pessoas vêm e me contam, falam, você tá vendo que fulana tá imitando o método, você tá vendo que tem plágio. Eu falo assim, não tô. Mas ela tá ótimo, bom. Ela tem é sucesso. Com ela e eu comigo, né? Não tem isso. Quando você sabe para o que veio e tem isso certinho. E o meu objetivo aqui, com a formação e com as palestras motivadoras de empreendedorismo, é fazer assim, você pode não estar acreditando em você, mas eu estou. Eu vejo potencial em você. E você vai conseguir, porque se eu conseguir, você também consegue, porque o que te difere de mim? Sim. Né? Tem o mesmo sistema todo humano funcionando da mesma forma. A gente usa um termo na nossa ONG, né? Ela empreende, que é querer é a metade do caminho. Total. Faz todo sentido. Né? Aproveito para finalizar aqui com o querer a metade do caminho. Muitíssimo obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Ficaria aqui a tarde inteira na conversa, mas não dá. Foi muito bom. Espero que as pessoas que ouçam essa história se inspirem. Vejam também que não tem só flores no caminho, não é? Que existem muitos espinhos, muitas dificuldades, mas que o mundo está aí para todos e a dedicação e o querer é para todos. Então, basta a pessoa se dedicar e querer, que pode mudar o rumo da vida dela, o rumo da família dela, e empreender e ter sucesso e não parar de trabalhar e não acordar e achar que já acabou. Já tá. Porque não, ou querer começar né? lá de cima também, né? Querer começar a ganhar. Só para finalizar aqui, eu iniciei na minha massagem cobrando 20 euros. Sim. Hoje eu não cobro isso, obviamente.
E nem vou falar quanto é que eu cobro. Não? Mas, não vou falar. Mas, assim, existiu um início. Então, nem sempre eu cobrei. Não, e nem todo mundo que é grande hoje ou que tem um determinado preço, todo mundo que é grande hoje foi pequeno um dia, não é? E é importante. O McDonald's não começou fazendo sanduíche como ele faz hoje, não é? E isso daí do preço, as pessoas aqui também têm muito medo de falar quantos cobra, quanto é que é, há uma certa cultura do não pode dizer, tem vergonha porque ou tá a matar ou tá a roubar alguém porque cobra cara. Não, mas aí, eu não vou dizer, não é nem só por isso, aliás, não é nem só por isso, não é por isso. É porque hoje eu já não consigo ter uma agenda aberta, né? Então, hoje eu não consigo estar com uma agenda para atender, claro, assim... é diferente, o seu preço é decorrente do seu tempo nesse momento. Exatamente. Então, eu não tenho uma agenda aberta para atendimentos. Então, baseado nisso, até porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, é por isso, não claro, é por... Não, claro. Era mais uma questão de que às vezes as pessoas têm medo de dizer, ai, eu vou cobrar, sei lá, 50, 100, 200, não sei, e a pessoa vai achar que eu sou cara. Não, você vai cobrar o preço que você tem que cobrar, e a pessoa vai pagar o preço que ela quiser e que ela puder e que ela achar que vale por aquele serviço. E aí volta... É por aí só. Toda vez que alguém me pergunta assim, mas e aí, tá caro, é muito caro, mas o que é caro? E você está me comparando a quê? Sim, a gente ficaria aqui uma tarde inteira nesse podcast. É verdade, a gente precisa encerrar. Muito obrigada por ter Eu que agradeço, Vamos falar muito. Obrigada por ter vindo, assim, você nem quase não me conhecer, sem conhecer a minha história. Não, verdade. Mas é assim que a gente vai transformando a vida das pessoas e cada pessoa que ouvir esse podcast, com certeza vai ser impactada. Obrigada. Eu que aproveito para te agradecer e realmente eu acho que não há acaso, sabe? Tudo tem um propósito e no dia que eu te conheci, achei que você tinha um brilho ali todo especial e eu automaticamente me conectei com você. E hoje estou aqui muito feliz. Foi rápido, estou muito feliz e agradecida. Eu espero que sim, que eu tenha conseguido, de alguma forma, motivar você que está querendo aí ir para essa área, né? A área da massagem, da massoterapia ou da estética, ou seja, a área que você for, mostrando um pouquinho da minha trajetória, que não foi fácil, mas que foi possível. Obrigada, Obrigada, Pri.